O Jornal da Sete está de volta. Hoje estamos recebendo aqui a advogada e professora Ellen Campos para falar sobre direito do consumidor. Ellen, eu queria saber agora, a gente vê muita gente falando, né? Quando acontece alguma coisa em relação à compra, vai direto no Procon. Mas é melhor para o consumidor ir direto no Procon? Ou como você falou antes, né? Buscar sempre conversar com a loja? Qual dessas duas opções é melhor e onde ela é melhor? Em qual situação? Já vou eu me responder, depende novamente. Depende da gravidade da situação. Mas a ideia é que procure o fornecedor, como eu disse antes, até porque diante dessa negativa do fornecedor de solucionar o problema, que esse consumidor vai ter real motivo para poder partir para outras soluções. Então procure o fornecedor no primeiro instante, se ele localiza facilmente esse fornecedor, se ele tem acesso a esse fornecedor de alguma maneira, seja diretamente, né, nas lojas físicas ou telefone, o que for, e-mail, melhor ir primeiro ao fornecedor. E hoje não é só o Procon, a gente tem plataformas do governo também, o consumidor.gov é uma excelente plataforma de solução de vários problemas e já teve, ano passado foram mais, salvo engano, quase 800 mil reclamações direcionadas no site, porque lá ele faz o cadastro de fornecedores e de consumidores e facilita essa aproximação. E muitas vezes o caso sai solucionado, até porque aquilo fica público. Então, qualquer pessoa que acessar vai ver se aquele fornecedor tem atendido os seus consumidores, solucionando os problemas. Se não tem, então para ele é bom solucionar. Tem o portal também, o Reclame Aqui, que Sim. ele é um portal que, não sei dizer Coloca se ele o problema, né? Isso. Expõe o problema e espera a resposta. Também é muito bom. Também uma outra alternativa. Então, o Procon faz um excelente trabalho, mas hoje em dia não é mais exclusivo do Procon esse tipo de solução. Poderia buscar outras também. Sim. E caso o consumidor tenha comprado algum item de mostruário, as regras mudam em relação à troca? Como que é? Então, o produto do mostruário, ele é um produto que, como ele está exposto, ele pode estar, por exemplo, um pouco empoeirado, talvez com a cor um pouco alterada e tudo mais. Se aquilo estiver visível para o consumidor, se ele conseguir verificar, olhando apenas quais são os problemas que aquele produto tem, ele está meio empoeirado e desbotou um pouquinho, e for só essa questão, se o preço compensar, ele não pode trocar por esse motivo. Ele não pode dizer, mas eu levei para casa e vi que ele está muito amarelado, não quero assim. Agora, se ele der defeito, esse consumidor poderia trocar do mesmo jeito, porque o do mostruário, ele tem que funcionar. Não é porque ele é de mostruário que ele não vai funcionar. Tem que funcionar. E a gente aplica as regras como se ele fosse um produto entregue na caixa, do mesmo jeito. Hoje a gente vive uma época de muitos serviços disruptivos na internet, surgem várias empresas, várias startups. Quanto a essas novas empresas, como Uber, Airbnb, serviços online, startups, já tem existe algo no Código do Consumidor que possa ajudar o consumidor nesses casos, caso haja algum problema? Como que funciona? As mesmas proteções que um consumidor comum tem em qualquer outra situação. A diferença é que é interessante porque hoje as pessoas, elas são muito mais usuárias de serviços do que proprietárias, né? O caso do Uber é um exemplo típico, o caso do Airbnb é outro, né? Porque as pessoas antes compravam casas para poder passar temporadas viajando. Hoje em dia elas alugam essas casas e preferem até do que os hotéis. Mas são prestadores de serviços, consequentemente são fornecedores e são responsáveis. Então, tanto aquela pessoa que alugou a casa, que disponibilizou a sua casa através do Airbnb para as pessoas alugarem, quanto o motorista do Uber, todos são tidos como fornecedores. Então, ali, se o consumidor for lesado, ele tem a opção de acionar ou o próprio motorista, por exemplo, no caso do Uber, ou a própria Uber, porque ela se responsabiliza. Então, ela é um guardião de acesso, que a gente costuma dizer. Tem responsabilidade do mesmo jeito, os direitos são os mesmos, deveres também. Sim. E quanto a compras parceladas e juros abusivos? Como que o consumidor pode se prevenir de acontecer um caso de juros abusivos numa compra? Sim. Esse problema relacionado a juros abusivos está muito ligado à ideia de bancos, né, instituições financeiras. E essa é uma das maiores reclamações, inclusive, no consumidor.gov, que é a plataforma que eu acabei de citar. A ideia é de que o consumidor não contrate sem antes ter pleno conhecimento daquele contrato, do teor do contrato. Mas muitas vezes ele é escrito para que o consumidor não entenda mesmo. Os termos utilizados, os índices de correção são todos dificílimos para uma compreensão, né, de uma pessoa que não está acostumada a litigar. Esse consumidor, nessas situações, ele é muito mais vulnerável, a gente costuma dizer. Ele é um vulnerável juridicamente, porque ele não sabe exatamente quais os direitos nem os deveres dele. A ideia é pesquisar os juros entre as instituições bancárias possíveis e, se eventualmente ele já está num contrato desse tipo, ele tem que saber que ele pode fazer o que a gente chama de portabilidade. Então, ele poderia sair, talvez, de uma instituição que está cobrando dele 6%, e se ele encontrar uma outra, ele poderia trazer esse seu débito para um outro banco. Mas, como eu disse, em princípio, não faça financiamentos e nem empréstimos
sem ter pleno conhecimento. Mas se não houve alternativa, faça num lugar onde os juros são mais acessíveis. Faça uma pesquisa, Sim. consequentemente. Sim. E algumas respostas atrás você comentou sobre os produtos essenciais. Queria saber o que são esses produtos e como que o código prevê para os consumidores em caso de defeito ou coisa do tipo com um produto essencial. A única coisa que o código prevê sobre isso é o fato de que o consumidor, nessas hipóteses, se esses produtos essenciais apresentam vícios, o fornecedor teria que trazer uma solução imediata. Mas ele não diz o que são produtos essenciais. E a gente tem aí um projeto de lei tramitando, mas nenhum define muito. Eu, particularmente, prefiro que não haja uma lista fechada de quais são esses produtos essenciais, porque isso acaba engessando, né? Porque pode ser, dependendo da época, um produto hoje é essencial, amanhã talvez ele nem exista mais, né? A gente está evoluindo tanto. Mas, num primeiro momento, nós teríamos ali aquilo que o consumidor não pode ficar sem no seu dia a dia. O celular é um produto essencial. Então, a gente não pensa só em fogão, geladeira, colchão, cama, etc. A gente pode ampliar isso aí, porque agora as necessidades das pessoas mudaram. Então, sendo essencial, houve algum tipo de vício, tem que haver uma solução imediata. Sim. A gente vai para o nosso último intervalo agora. E no próximo bloco nós vamos continuar falando sobre o direito do consumidor com a advogada e professora Ellen Campos. Não sai daí.